Bom, pessoal, continuando o estudo de limites, então o limite de uma função quando x tender a um determinado valor, nós vimos nos exemplos anteriores que esse valor pode ser 0, pode ser 1, pode ser um valor negativo, um valor positivo, mas nós temos também o limite no infinito, quando esse x tender a um número extremamente alto. Qual será o comportamento da função? Então vamos ver aqui no nosso primeiro exemplo. F de x como sendo 1 sobre x. Qual será o limite da função quando x tender ao infinito? Se aproximar ao infinito. Bom, vamos pensar o seguinte. Pensa num número extremamente alto. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Se você dividir o número 1 por qualquer número alto desse tipo, 1 milhão, esse resultado vai se aproximar cada vez mais de zero. Ou ainda, pensa assim, olha, 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. 1 dividido por 10.000, 0,0001. Então, esse resultado vai tender a um número zero, se aproximar cada vez mais de zero. Tá? Uma outra função aqui, ó, limite, o segundo exemplo, de menos x elevado ao quadrado quando x se aproximar ao infinito. Então pensa num número extremamente alto, elevado ao quadrado. Esse número será ainda maior. A única diferença é que ele vai agora tender para o lado negativo. Então, quando o limite da sua função tender ao infinito, esse resultado vai dar menos infinito. Tá? Um terceiro exemplo, limite de x ao cubo, quando x se aproximar ao infinito. Mesmo raciocínio. Um número extremamente alto elevado ao cubo vai ficar maior ainda. Então, quando isso acontecer, a sua função se aproxima do limite, do valor infinito. A diferença desse infinito para esse é que aqui, por conta do sinal negativo, ele foi para o lado negativo da reta. E o infinito positivo, ou você simplesmente escreve como infinito, ou ainda você pode encontrar com o sinal positivo aqui na frente, mais infinito. Tá ok? Mas o negativo sempre deverá acompanhar diante da substituição na sua função. Mas nem sempre a gente vai ter também os resultados bem definidos desse jeito. Vamos pensar nesse tipo de função aqui, olha. Limite do 4x ao cubo menos 1 dividido por 2x ao cubo mais 2, quando x tender ao infinito. Lembra, no lugar do x você vai substituir essa tendência. Então pensa assim, olha, infinito elevado ao cubo, um número extremamente alto elevado ao cubo, vai dar um número maior ainda. Multiplicado por 4, você vai estar aumentando 4 vezes esse número. Subtraindo uma unidade, não vai fazer nem diferença. Então esse resultado vai para o infinito. O infinito elevado ao cubo é um número grande, multiplicado por 2, está aumentando 2 vezes esse valor. Tirando e somando 2 unidades também não vai fazer diferença nenhuma, também chegará ao infinito. Quando você chegar num resultado desse tipo aqui, olha, ele também não está determinado no conjunto dos reais. Então aqui é uma indeterminação. Tá? E esse resultado não pode ser expresso desse jeito. Então, quando isso acontecer, a gente também tem que fazer qualquer um ajuste aqui, olha, um ajuste algébrico aqui na nossa função, para que a gente saia desse resultado. E quando você tiver uma situação parecida como essa,
basta você pegar o termo de maior potência, o x de maior potência, e fazer a divisão de cada termo aqui, ó. Então, olha só, você vai escrever o seu limite do x tendendo ao infinito, e você vai pegar lá 4x ao cubo, divide por x ao cubo, porque o x ao cubo é o maior x que aparece aqui na potência 3. E a mesma coisa vai pegar lá, ó, 1 dividido por x ao cubo. A mesma coisa você vai fazer aqui no denominador. Ó, 2x ao cubo dividido pelo termo de maior potência, que é o x ao cubo, mais 2 também dividido por x ao cubo. E aí a gente pode fazer algumas simplificações aqui, olha. Esse x ao cubo a gente simplifica com esse a gente simplifica com esse. Então o nosso limite, a gente vai escrever a nossa função como sendo 4x ao cubo por x ao cubo é 4. 1 sobre x ao cubo não dá para fazer nada, então você repete ele aqui. A mesma coisa no denominador, ó, 2x ao cubo por x ao cubo vale 2. Pela simplificação, sobrou 2. E aqui não tem como simplificar nada, 2 sobre x ao cubo. Quando x tendendo ao infinito, qual será o valor desse limite? Bom, aí agora basta a gente simplificar, substituir o valor de x ao cubo para o infinito, né? Então, olha só, limite da constante. Não tem o x para a gente substituir, então ele vale 4. Menos 1 dividido por um número extremamente alto elevado ao cubo, né? Também vai se aproximar de zero. Como nós vimos lá no início, olha. 1 dividido por um número extremamente alto, ele se aproxima de zero. Então aqui também é o mesmo princípio, tá? O 2 não tem a variável x para substituir, então é uma constante, então vale 2. Mais 2 dividido por um número extremamente alto, que estará elevado ao cubo, vai estar se aproximando cada vez mais de zero. Então esse resultado aqui vai dar para a gente o seguinte, olha, 4 dividido por 2 e vale 2. Então, de uma indeterminação, infinito sobre infinito, a gente chegou no resultado 2.